Deus abençoe os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor. E eu creio que Ele está presente, e nós cremos assim, todas as vezes que nós pregamos, nós cremos que o Senhor sempre está presente para nos ajudar em tudo aquilo que nós falamos, em tudo aquilo que nós fazemos. Nós sempre pedimos ao Senhor que esteja presente. Hoje eu quero falar um pouquinho, dar uma explicação sobre as mensagens que eu tenho pregado sobre a primeira vinda e a segunda vinda. Então eu quero dar uma repassada nas Escrituras e explicar melhor sobre esses assuntos entre a primeira e a segunda vinda. E eu creio que eu tenho algumas mensagens e Bíblia aqui para a gente explicar melhor, para não trazer, assim, às vezes, problema na mente das pessoas. Então, eu quero explicar mais sobre a primeira vinda, a diferença entre a primeira vinda e a segunda. Eu creio que Deus vai me ajudar, como sempre eu peço, todas as vezes que vou pregar. Eu sempre peço ao Senhor que me ajude, porque o homem não pode fazer nada sem Ti, sem o Senhor. Então, eu creio que o Senhor já está aqui para me ajudar, mais uma vez, nessa pregação. Para iniciar, eu quero ler no livro aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 13 a 16, falando sobre o alarido. E também em São Mateus 24, no verso 24 até o 28. Então, vamos ler em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 até o 16. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Também em São Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 24 até o verso 28, vamos ler para dar início a essa pregação. Está escrito assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai bendito, mais uma vez, Senhor, nós aproximamos da Tua santa palavra, Pai. E eu peço a Ti, meu Deus, mais uma vez, Senhor, que o Senhor me ajude, Pai, ao trazer esta palavra e saber a responsabilidade que nós temos, Senhor Deus, para trazer e pregar esta verdade, Senhor. Meu Deus, o Senhor tem enviado um profeta e ele tem esclarecido isso para nós, Senhor. E ele já tem dito, Senhor, que é tão perigoso um homem tomar a palavra e não saber manusear ela, Senhor.
Senhor, e por isso eu quero pedir a Ti, Senhor, me ajuda mais uma vez, porque eu não quero, Senhor Deus, trazer nada de mim mesmo, mas quero trazer a revelação da própria palavra que o Senhor tem revelado nesses últimos dias, Pai. Meu Deus, me ajuda, Senhor, ao tomar essa mensagem, ao tomar essa Bíblia. Meu Deus, que eu possa falar aos corações daqueles filhos do Senhor que estão famintos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Mais uma vez, perdoa, Senhor Deus, todas as nossas fraquezas, tudo aquilo que nós falamos que não deve falar, Senhor. Meu Deus, nós ainda somos humanos e nós falhamos muito. Senhor, não porque queremos, mas, meu Deus, é porque nós ainda somos fracos, ainda estamos nesse mundo. Mas nós estamos aqui, Pai, pedindo misericórdia a Ti, Senhor. Nos ajuda. Muito mais, Senhor Deus, ao tomar essa palavra para explicar para muitas pessoas que vão ouvir, Senhor. Meu Deus, eu quero que isso penetre no profundo do coração de cada um que vai ouvir a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, me ajuda, no nome do Senhor Jesus Cristo, ao trazer a explicação, Senhor Deus, dessa verdade dos últimos dias, Senhor, da primeira vinda e a segunda vinda, Senhor. Me ajuda a explicar para que os filhos do Senhor possam entender melhor, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo é que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Então, para iniciar, eu gostaria de ler. Primeiro, antes de ler uma mensagem, eu vou ler o primeiro selo. Eu gostaria de explicar que essa palavra que eu li, tanto em São Mateus quanto em 1 aos Tessalonicenses, tem a ver com a primeira vinda de Cristo. Então, para não explicar melhor sobre a primeira vinda, como eu já expliquei muito sobre o final da primeira vinda, então eu quero colocar essas escrituras na posição. O alarido e a voz de arcanjo tem a ver com a primeira vinda. Então, por isso que às vezes as pessoas que ouvem pode ser que ficam um pouco confusas por causa disso. Mas essa escritura tem a ver com a primeira vinda. São Mateus 24, onde eu li também, tem a ver com a primeira vinda. Todos os lugares que nós lemos na palavra, falando sobre o Filho do Homem, tem a ver com a primeira vinda. Não tem nada a ver com a segunda vinda. A segunda vinda é totalmente diferente dessas escrituras. Essas escrituras, ou então qualquer lugar que a gente fala também assim, sobre a palavra Cristo. Cristo significa a palavra revelada da hora. Então, toda vez que cita dessa maneira é porque ainda é na primeira vinda de Cristo. Então, aqui, para a gente iniciar, eu tenho várias mensagens para explicar aqui sobre esse assunto, eu quero ler aqui no primeiro selo, no parágrafo 33, que diz assim: você vê que o livro realmente foi planejado e escrito antes da fundação do mundo. Este livro, a Bíblia, foi realmente escrito antes da fundação do mundo. E Cristo, sendo o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. Os membros de sua noiva, seus nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Mas ele foi selado e agora está sendo revelado àqueles cujos nomes estavam ali, tudo a respeito disso. Que grande coisa! Então, o que nós temos que entender, para entender melhor, e eu quero explicar isso melhor ainda, para a gente entender melhor a mensagem de hoje. Essa mensagem de hoje não significa a mensagem que eu estou pregando. Significa a mensagem do sétimo anjo, que eu estou considerando como uma mensagem de hoje, da era. Essa mensagem, a gente nota por aqui que é uma revelação de algo que já estava escrito na palavra. Existem muitas ideias que essa revelação é aquilo que aconteceu lá há 2000 anos atrás,
que ele saiu para tomar o livro, mas isso não tem nada a ver. Essa aqui é uma revelação daquilo que já estava escrito, do Novo Testamento todo. Por exemplo, eu tenho algumas mensagens aqui, não vou ler, mas vou citar os parágrafos. A mensagem Ensinamento de Moisés, por exemplo, que foi pregada no ano de 1956, só para os irmãos entenderem que muitas vezes nós entendemos que desde o ano 63, que aí ele tomou o livro. Então aquilo causa muito problema na mente das pessoas, que eles acham que essa tomada do livro foi em 63, mas aqui está provando que aqui é apenas uma revelação. E quando ele tomou o livro, realmente foi há 2000 anos atrás. Porque senão não poderia estar escrito aqui, numa mensagem que foi pregada em 1956, dizendo dessa maneira, aqui no parágrafo 35, só para os irmãos entenderem melhor o que eu estou querendo explicar. Então, a gente tem que entender o seguinte, eu já falei muito sobre isso, o único tempo que Deus saiu do trono foi quando ele saiu de espírito para ser homem aqui na terra. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. E foi quando ele tomou o livro e, em outras palavras, tomou uma posição aqui na terra por causa dos nossos pecados. Aquilo que Adão tinha perdido, então Jesus veio e pagou o preço. Aquela foi a única vez que ele saiu do trono e voltou novamente como cordeiro. Então ele está sentado lá como cordeiro. Enquanto ele está lá sentado como cordeiro, então ainda é a pregação da primeira vinda. A primeira vinda tem que, toda a palavra que é pregada aqui sobre o Filho do Homem, é porque ele ainda está sentado lá como cordeiro. O dia que ele sair de lá como cordeiro, aí ele vem como leão da tribo de Judá. E quando ele vier como leão da tribo de Judá, ele vem na sua segunda vinda. Porque ele vem como rei, buscar a rainha. Então, enquanto a pregação, a mensagem está sendo pregada aqui, então é a primeira vinda. O dia que o rapto acontecer, aí a primeira vinda para os gentios termina. E Deus vai para os judeus totalmente. Então, aqui, para mostrar claro que, se fosse em 63 que ele tivesse tomado o livro, então, em 1956, o profeta não estaria pregando que ele já tinha tomado o livro. Então, diz aqui no parágrafo 35, a mensagem Ensinamento sobre Moisés: ó Deus, que toda adoração de nosso coração seja derramado a Ele, e somente a Ele, quer dizer, só a Jesus. Que todo respeito e toda adoração, tudo o que sai de nossos lábios ou coração, seja lançado sobre Ele, que é digno de todas as coisas. Ele que se assentou no trono um dia, com o livro em sua mão, nenhum homem no céu nem na terra era digno ou capaz de sequer olhar para o livro ou desatar os selos que o selavam. Este cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, veio e tomou o livro da sua mão e abriu os selos e liberou a palavra ao povo. Então a palavra já está liberada há desde 2000 anos. Porque o que nós devemos entender é o seguinte, a mensagem ela não vem acrescentar nada, ela apenas vem revelar a nós aquilo que já está escrito. Se nós lemos em Apocalipse capítulo 5, que é exatamente o que o profeta ensinou para nós em várias mensagens, Apocalipse 5 ele está revelando como ele redimiu a igreja. Mas se a gente lê Apocalipse 5 e 6 ali, a gente já nota que o Cordeiro, há 2000 anos atrás, o próprio João, a gente lendo a Bíblia, ali João viu o Cordeiro abrindo o selo. Pois está escrito lá, quando foi encontrado aquele Cordeiro em Apocalipse 5, em Apocalipse 6, verso 1,
o cordeiro já estava abrindo o selo. E quando o cordeiro abriu o primeiro selo, olha, então a revelação que nós recebemos hoje, não é que ele saiu de lá, não, nós estamos recebendo uma revelação daquilo que já está escrito na palavra. Então, se o cordeiro já abriu o selo desde 2000 anos atrás, João viu aquele acontecimento, então o que nós temos que entender hoje, que nós estamos recebendo uma revelação, e a maior revelação hoje é dos 7 trovões de Apocalipse 10, que seria revelado pelo 7º anjo. Então, aquilo que nós não entendíamos, agora nós estamos entendendo. O mensageiro não veio acrescentar nada, ele apenas vem revelar aquilo que já está escrito, porque ele também não podia acrescentar e nem tirar nada da Bíblia. Mas às vezes a pessoa acha, mas tem nada, não existe, nós não podemos acrescentar nada, nós temos que ler a mensagem com entendimento e assim nós vamos entender a mensagem da hora. Por exemplo, eu li aqui nessa mensagem dizendo aqui, esse livro, este cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, veio e tomou o livro da sua mão e abriu e os liberou a palavra ao povo. Então, nós encontramos ainda aqui no primeiro selo, que eu já li agora, primeiro selo, eu quero ler ainda esse primeiro selo, deixa eu procurar aqui, onde está o primeiro selo, aqui. Nós encontramos aqui ainda no parágrafo 40, que diz assim: agora, nós encontramos o cordeiro com o livro na mão, e agora no capítulo 6 nós lemos. E o cordeiro, e havendo o cordeiro aberto um dos selos. Olha a revelação aqui. Tão fácil, até uma criança entende. Mas se nós não fazemos confusão, é claro que até uma criança entende, porque a Bíblia já está escrita. Então, o mensageiro vem só esclarecer para a gente, olha, quão fácil é isso. No parágrafo 40 do primeiro selo. Agora nós encontramos o cordeiro com o livro. E agora no capítulo 6 nós lemos: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Então, quão simples é a palavra de Deus. Quer dizer, nós não podemos complicar nem para nós e nem para aqueles que ouvem a palavra, porque é tão simples a mensagem. Já está esclarecendo tudo. Então, essa ideia de que ele saiu em 63 para revelar, não, ele apenas está revelando aquilo que já estava escrito. Porque, na verdade, a saída dele foi quando ele veio de lá do céu para se tornar um homem aqui na terra. Ainda no primeiro selo, para trazer mais explicação, estou explicando sobre a primeira vinda, sabe? Sobre a primeira vinda. Como a mensagem da hora aqui, hoje é o final dessa vinda, então por isso que nós encontramos ainda em Apocalipse capítulo 5, o cordeiro, ali Apocalipse 5, verso 6, nós encontramos o cordeiro com 7 olhos. E esses 7 olhos são 7 mensageiros de Deus. Sabe? E esses 7 mensageiros trouxeram mensagem de salvação, como a mensagem de William Branham. A primeira parte é tão glorioso que a primeira parte da mensagem é salvação para os eleitos, para aqueles que entendem a mensagem. Sabe? Por quê? Porque ele é um dos olhos do cordeiro. Sabe? Então, ainda aqui, para a gente entender melhor ainda sobre a saída de Jesus lá, de Deus como Espírito para se tornar um homem, aqui no parágrafo 53 da mesma mensagem, primeiro selo, está escrito assim: e nesse ato, quer dizer, ele estava pregando à noite, nessa noite, nós vamos ver que Satanás mudando sua máscara e todos os atores. Quer dizer, ali estava como dois atores. Satanás, de espírito, passando a ser homem, na pessoa de Judas. Deus, de espírito, passando a ser homem, na pessoa de Jesus Cristo. Então, aqui nós encontramos aqui. Cristo desempenha o papel como ele o fez, quando ele se tornou de um espírito a um homem.
Foi a única vez que ele saiu do trono, e assentado ali como espírito, ele sai e vem na terra e se torna um homem e volta e assenta lá como um cordeiro. E hoje eu creio que ele ainda está sentado lá como um cordeiro. Por quê? Porque nós cremos na nossa salvação. Enquanto houver um para ser salvo aqui dos gentios, ele mantém lá. Se ele sair de lá, não existe mais sangue. Mas se ele manter lá, o sangue ainda existe para salvar aqueles que ainda hão de entrar. Então, por isso eu quero trazer essa explicação bem clara para aqueles que vão ouvir. Então, nós estamos pregando, a mensagem de William Branham ainda o final, finalizando a primeira vinda. A mensagem de William Branham é o alarido. A voz de arcanjo é o poder que está na mensagem. E o poder que está na mensagem é que ressuscita, é que vai nos tirar da terra. É tanto que no final eu não li o verso 17 de 1 Tessalonicenses, porque o William Branham não leu o verso 17 para pregar. Porque o verso 17 tem a ver com encontrar com ele na segunda vinda. Então, um verso só cumpre para encontrar com ele. Mas os outros demais cumpre exatamente, por exemplo, o alarido. O que é alarido? A mensagem do William Branham. O que é um alarido? Um mensageiro preparando as pessoas para o arrebatamento. O que é a voz de arcanjo? O poder de ressurreição que já está na palavra. Então, aí eu quero continuar lendo. Embora os personagens desses selos hajam começado na primeira era da igreja, está vendo aqui? Eu estou lendo só para os irmãos entenderem, depois eu quero ler de novo o parágrafo 54. Agora recordem, então você obterá o fundamento disso por completo. E aí o fundamento é esse aqui. Cristo desempenha o papel como ele o fez, quando ele se tornou de um espírito a um homem. Ele apenas colocou uma vestimenta de ator, carne humana, para representar a nós aqui na terra. É claro que ele veio em carne humana para nos representar, porque ele é Deus, ele é espírito, mas ele se tornou carne em nosso lugar, porque Adão em carne caiu. E nós caímos através de Adão, mas em Cristo todos são vivificados. Então, nós, pela graça de Deus, cremos que Ele está nos vivificando ainda. Então, aí ele continua. Então diz, ele apenas colocou uma vestimenta de ator, carne humana, e desceu na forma de um homem, a fim de se tornar um parente redentor. Ainda aqui, eu creio que eu vou encontrar aqui uma parte aqui, no parágrafo 153, nós encontramos ele mesmo falando, de Apocalipse capítulo 3 ali, ele falando que aquele que vencer assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com seu Pai no seu trono, com meu Pai no seu trono. Olha, o Pai, Jesus, é o próprio Deus, mas só que Jesus, Deus manifestou em carne. Deus é Espírito e Deus é a palavra. Então, como Espírito, ele saiu, fez a obra e voltou e assentou lá como Cordeiro. Aquele Cordeiro é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Está escrito em Apocalipse capítulo 15, verso 3. O Cordeiro é o mesmo Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mas aquele Senhor Deus Todo-Poderoso está ali exatamente para nos segurar através do seu sangue. Ele está lá como um cordeiro, exatamente esperando o último eleito entrar. E o dia que o último eleito entrar, ele sai daquela posição. E quando ele sair daquela posição, ele vem, não aqui na terra, ele vem até as nuvens, e isso significa a segunda vinda, e busca a sua amada, a sua esposa. Ele não desce aqui para buscar a sua esposa. É por isso que a mensagem que nós recebemos hoje é o tipo da mensagem de Eliezer. Abraão pediu para Eliezer buscar uma esposa entre a sua parentela.
Ele não queria que fossem de outras pessoas, mas tinha que ser da sua parentela. Então aquele mensageiro foi e buscou a esposa para Isaac. E hoje esse mensageiro aqui está buscando uma esposa para Cristo. Ele está preparando uma esposa para Cristo. E o que nós temos que entender, que a responsabilidade tanto do mensageiro quanto nossa. Porque nós estamos pregando para a esposa do Cordeiro. Sabe? E é tanto que ele pregou uma outra mensagem que prova isso, que nós somos consanguíneos de Jesus Cristo. Então ele está procurando uma esposa que já era do céu. Esse mensageiro está procurando uma esposa que já era do céu, mas ela se tornou carne também, e agora ela está sendo encontrada, ela é encontrada pela vida de Deus, a vida de Deus está nela. Ela está retornando, porque ela já era de lá, sabe? E esse mensageiro está procurando por esse povo que já era do céu. Por isso que ele mesmo pregou e dizendo, nós somos consanguíneos de Jesus Cristo. Quer dizer, nós temos o mesmo sangue. E nós fomos comprados por esse grande preço, né? Preço de sangue de Jesus Cristo. Então aqui nós encontramos que ele vai falar aqui, novamente no parágrafo 153, ele diz assim, todos nós sabemos como cristãos que Deus jurou a Davi que ele ressuscitaria a Cristo para assentar em seu trono e dar a ele o reino eterno aqui na terra. Ele o fez. Ele o fez. Jesus disse, aquele que venceu o anticristo e todas as coisas do mundo se assentará comigo no meu trono, como eu venci e tenho me assentado no trono de meu Pai. Veio? Agora, algum dia ele se levantará daquele trono, levantará do trono do Pai e tomará o seu próprio trono. Então ele ainda continua sentado lá. O dia que ele levantar de lá, ele levanta exatamente para tomar o seu próprio trono aqui, que é filho de Davi. Sabe? E quando ele vier antes que ele venha tomar o trono, para sentar no trono de Davi, ele busca a sua amada, primeiro a sua esposa, e leva para as bodas do Cordeiro. Porque ele só vai assentar no trono de Davi depois da Terceira Guerra Mundial. É no milênio que ele vai assentar. Mas antes dele assentar, ele busca sua amada e vai com ela para as bodas do Cordeiro. Então ele está aqui exatamente para fazer essa obra. Enquanto ele estiver assentado como Cordeiro, ainda é a primeira vinda. Enquanto essa mensagem estiver sendo pregada como Filho do Homem, ela ainda é a primeira vinda. Nós cremos que somos semente de Abraão. Veja que o mesmo processo, as mesmas coisas que Deus fez com o nosso pai Abraão, Ele está fazendo com a semente de Abraão. Deus visitou Abraão de várias maneiras. De várias maneiras. Ele apareceu a ele em Gênesis 17 como Deus Todo-Poderoso, sabe? E foi aparecendo até que um dia ele apareceu a Abraão como um homem de carne. E aquela manifestação foi a última para Abraão. Então aquela última manifestação foi Deus em carne humana para trazer uma promessa, para cumprir uma promessa, porque a promessa já tinha sido dada há anos atrás. Sabe? É o que nós lemos, às vezes nós temos que ler com esse entendimento, essa escritura de São Mateus 24, verso 28 ali, 27, 28, nós lemos que o Filho do Homem manifestou lá no Oriente até o Ocidente. No Oriente foi quando ele começou a pregar a primeira vinda. No Ocidente é quando ele está terminando a primeira vinda, e ele está aqui como Filho do Homem. Ele está revelando a nós como Filho do Homem. Então nós não podemos fazer confusão, porque a mensagem, por exemplo, aos chamados para fora,
que foi pregada também em 1958, aqui o profeta diz que ele já estava aqui na terra como filho do homem. Ele já tinha descido, já estava aqui como filho do homem, trazendo misericórdia, porque como filho do homem, ele me perdoa, ele nos perdoa. Mas como filho prometido, quando ele vier como rei, o rei não vai perdoar. Ele perdoa enquanto ele está como cordeiro, lá sentado. Nós cremos que ainda está. Porque o dia que ele sair, somente o eleito, os transformados é que vão sair. Quer dizer, muitas pessoas, como o profeta até disse, muitos pregadores continuarão pregando aqui pensando que tem salvação e a salvação já findou. Então nós cremos que ele ainda está lá. Nós cremos que ele ainda está sentado e que ele ainda está perdoando, que ele está me perdoando, está nos perdoando, que ele ainda está chamando alguém, sabe? E nós cremos na própria família nossa, nós cremos que Deus ainda está chamando, sabe? Nós cremos que a nossa família também vai entrar, tem o direito de entrar, que nós cremos que ele ainda está sentado lá. Mas a mensagem, por exemplo, aqui, vou ler só uma partezinha aqui, chamado para fora. Isso aqui é que faz, às vezes, a confusão deles achar que é a segunda vinda. Aqui não é a segunda vinda. Aqui ainda é a primeira vinda. E essa manifestação aqui tem a ver com o Filho do Homem. Por isso eu estou falando, como Filho do Homem não tem nada a ver com segunda vinda. Filho do Homem é a primeira vinda. Então, por isso que Jesus referiu isso lá em São Mateus e São Lucas. Ele disse, assim como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. E o que foi em Sodoma? Às vezes as pessoas só olham o pecado. Não, a maior coisa que aconteceu ali foi Deus manifestando em carne para comer com Abraão, comer um boi, matar um boi ali e comer com Abraão. É isso, Jesus estava referindo a isso, que Deus viria em uma carne humana que comeria carne de boi, como o próprio mensageiro comeu, e esse mensageiro foi que manifestou Deus aqui na terra. William Branham não era o Filho do Homem, Jesus Cristo é o Filho do Homem. O Filho do Homem é a revelação da palavra. E Jesus Cristo é o próprio alarido, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E o alarido é a mensagem. Então, se nós não tivermos cuidado, nós passamos por alto e ficamos esperando outras coisas, quando tudo que nós precisamos já está diante de nós. Então, esse é o cuidado que nós temos de estar aqui pregando. Nós estamos pregando exatamente o final da primeira vinda de Cristo, onde nós ainda temos direito de entrar, sabe? Então, aí ele disse aqui, Jesus disse, quando o Filho do Homem for revelado do céu, deixa-me encerrar dizendo isso. O parágrafo 24 da mensagem, o chamado para fora. Deixa-me encerrar dizendo isso, que o Filho do Homem já está agora sendo revelado do céu. Está vendo? Já está aqui, ele está aqui, revelado aqui. Virá depois de um tempo, irmão Branham? Está agora. E eu espero que eu não vou ter que dizer isso, que fazer isso tão pessoal dessa reunião. E olha, foi pregado no ano 58. E o Filho do Homem já estava aqui. E se fosse em 63, então por que a mensagem está dizendo que ele já estava aqui? Então a gente tem que entender o seguinte, como ele falou, ele tomou o livro, é claro, desde que ele foi digno, em Apocalipse 5, ele foi o único digno que podia abrir o selo. Então quando ele foi digno, em Apocalipse 6, o Cordeiro abre o selo. Quer dizer, ele abriu a parte de fora, mas e a parte de dentro, que eram essas revelações que nós temos agora? Somente através do sétimo anjo que seria revelado a parte de dentro do livro. E a parte de dentro do livro é facilitando para nós, falando assim, vai lá e lê. Vocês leram, não entendeu? Vai lá e lê de novo agora, porque agora, através do próprio Espírito Santo, eu te ordeno a ler novamente que você vai entender. Desde que você seja um eleito, você vai entender dessa maneira. Porque se não fosse assim, quer dizer, Deus guardou isso há 2000 anos, tem 2000 anos, mas agora chega o sétimo anjo, te mostra tão claro. E você lê agora com entendimento e você entende tudo.
Mas ainda há algo aqui que eu quero mostrar, aqui na mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Como eu estou falando sobre o Cordeiro, aqui a gente entende, para a gente entender melhor esse assunto aqui, ó, no parágrafo 41, que eu quero ler bem devagar, só para a gente ter entendimento desse assunto aqui. No 41 diz assim, no 40, vou citar o que está escrito no 40 aqui, da revelação de Jesus Cristo. Deus tem muitos títulos: nossa justiça, nossa paz, ser eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, tem somente um nome humano, e esse é Jesus. Não esteja você confundido, porque ele tem 3 ofícios ou 3 manifestações. Isso aqui, tá? Na terra, ele era um profeta. Isso é Jesus Cristo. Ele foi um profeta aqui. E ainda continua sendo um profeta, porque ele, aqui hoje, ele é um profeta ainda. Jesus Cristo é um profeta. Na mensagem, os ungidos dos últimos dias, parágrafo 40, ali está escrito, falando mais ou menos nessas palavras assim, o Espírito Santo hoje é o profeta dessa era. Então o Espírito Santo hoje é Jesus Cristo, ele é o profeta da era. Quer dizer, essa palavra revelando a nós. Então ele diz, na terra ele era um profeta, no céu ele é o sacerdote. Está vendo? Sacerdote significa que ele morreu e tomou uma posição lá como sumo sacerdote, e ele é um cordeiro. Então aí ele continua. E regressando à terra, ele é rei dos reis. Está vendo? Quer dizer, quando ele voltar, ele é rei. O que era, esse é Jesus o profeta. O que é, esse é o sumo sacerdote fazendo intercessão. Um que pode compadecer de nossas fraquezas. O que há de vir, esse é o rei que está vindo. Na terra ele era a palavra. O profeta Moisés disse dele, o Senhor nosso Deus vos levantará um profeta como eu. Então, aquela palavra diz que se alguém não ouvisse aquele profeta, seria desarraigado da terra. Isso continua a mesma coisa. Se nós não ouvir a palavra desse profeta, eu não estou falando diretamente de William Branham, estou falando desse profeta Jesus, então nós seremos cortados. Mas eu creio que nós estamos ouvindo a palavra do profeta maior, que é Jesus. Jesus é o profeta maior. Nunca houve um profeta como ele na terra. Então, aí nós encontramos isso aqui, que ele ainda está aqui, ainda nós cremos que ele está aqui como filho do homem. Enquanto ele estiver aqui como filho do homem, é ainda a primeira vinda. Enquanto ele estiver como filho do homem, ainda é primeiro aos Tessalonicenses. Alarido. O alarido tem a ver com a primeira vinda. Ainda a mensagem do arrebatamento, só para mostrar isso para os irmãos mais claro, o arrebatamento, no parágrafo 129, aqui diz assim, ele falando do acontecimento da escritura que nós lemos, porque o mesmo Senhor descerá, agora escutem com atenção, aí ele leu e disse, mas escutem com atenção, o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu quero que você note uma grande coisa acontecendo aqui agora. Olha aqui agora, quando que ele pregou? Em 1965. Essa mensagem foi pregada no mês de dezembro. 20 dias, mais ou menos, antes dele partir. Ele estava pregando o arrebatamento. E ele falando, olha, eu quero que vocês notem, uma grande coisa acontecendo agora, aqui agora. Não perca isso. Está vendo? Agora note, a palavra diz aqui, em Tessalonicenses, que há 3 coisas. Note, do verso 3 ao 16. Às vezes a pessoa vai pregar, lê até o verso 17. E a explicação? Vai sair errada.
Vai sair errada porque o profeta não leu o 17, porque o 17 tem a ver com a chamada no céu. É quando ele chega lá e sobe aqui, sabe? É claro que esse subir aqui não significa uma voz humana como eu estou falando. É a voz de Deus no coração de cada eleito. Aquele mesmo poder, aquele mesmo Espírito que está no eleito ouvirá essa voz e subirá a encontrar com ele nos ares. Então veja aqui, vou ler de novo, para ficar bem cravado no coração dos eleitos. Eu quero que você note uma grande coisa acontecendo aqui agora. Não perca isso, está vendo? Agora note, a palavra diz aqui em Tessalonicenses que há 3 coisas, note, do verso 13 a 16, há 3 coisas que tem que acontecer antes que o Senhor, Ele mesmo, Ele próprio apareça. Viu aqui a explicação? Tem que acontecer essas coisas antes que Ele mesmo apareça lá. Tem que acontecer as coisas aqui, porque essas coisas estão relacionadas à primeira vinda. E quando Ele vier lá, na segunda vinda, Ele vem buscar um povo redimido, um povo salvo pelo sangue do Cordeiro. Então, o alarido, voz de arcanjo, tem a ver com a primeira vinda. Então, é exatamente um preparo, preparando o povo para receber o Senhor nos ares. Então, ainda dentro da primeira vinda. Então, quando vier na segunda vinda, ele já vem buscar um povo que foi preparado pela primeira vinda. Quer dizer, a mensagem de William Branham é a precursora da sua segunda vinda. E precursar significa, quando uma pessoa está precursando outra, é porque está precursando uma pessoa mais importante. E o mais importante é Jesus Cristo que está vindo. Então, a mensagem é a precursora daquele ser que está vindo buscar. Como aquele mensageiro preparou Rebeca, e quando ele foi buscar Rebeca, ele levou poder para trazer Rebeca. Ele levou um camelo, provando que ele ia trazer aquela esposa para Isaac. Ele levou um camelo para ela montar, e aquele camelo era o poder que levou Rebeca a Isaac. E aqui a mensagem de William Branham, o poder que está aqui, leva a esposa a encontrar com ele nos ares. É o mesmo poder que está aqui. Não precisamos de outro poder, nós precisamos de entender o que Deus já está fazendo. Porque muitas pessoas querem entender Deus de outra maneira. Entende a mensagem, você entenderá Deus. Então ele continua mais ainda na mensagem aqui, ainda no arrebatamento. Ele disse, continuar lendo de novo. Então há 3 coisas. Aí ele disse aqui, do verso 13 a 16, há 3 coisas que tem que acontecer antes que o Senhor, Ele próprio apareça. Rapidamente agora, de modo que possamos encerrar. Está vendo? A primeira coisa, note, um alarido, uma voz, uma trombeta. Leiamos isso agora e vejamos se está certo. Está vendo? Porque o mesmo Senhor... Aí ele ainda explicou de novo, porque o mesmo Senhor, verso 16, aí ele fala de novo, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. 3 coisas acontecem, uma voz, um alarido, uma voz, uma trombeta, tende a acontecer antes que Jesus apareça. Tão bem esclarecido. Jesus não está aqui? Nós não pregamos aqui que Jesus está aqui? Só que Jesus está aqui como Filho do homem. Essa é a diferença. Jesus está aqui, eu creio que Ele está aqui. Ele é a palavra, Ele é o profeta. Mas quando Ele vier lá, Ele não é profeta, Ele é um rei. Ele vem buscar a sua rainha. Então, quando falando de Jesus apareça, é porque Ele vai aparecer lá como rei. Agora Jesus está aqui como Filho do homem, para levar a cabo essa obra redentora, porque, como eu estava explicando, falando sobre Apocalipse capítulo 5, sobre Apocalipse 5, mas antes de ler ainda a mensagem brecha que eu vou ler,
eu quero ler ainda um parágrafo da mensagem, Festa das Trombetas, para a gente ver que nós estamos caminhando na luz. E essa luz está na própria palavra de Deus. No 115 da mensagem Festa das Trombetas. Mas isto virá, porque ele falou, antes ele estava falando assim, que nós conheceremos o esposo, a palavra revelada, no parágrafo 113, então nós estamos conhecendo o esposo, a palavra revelada. Então a palavra é ele aqui, sabe? Quando encontrar com ele lá, ele é a pessoa. Aqui ele é a palavra revelada. E lá nós vamos encontrar com a pessoa, o homem. E aqui, e na carne de pecado, nós estamos encontrando com ele, o esposo, a palavra. Lá do outro lado nós vamos encontrar com ele, mas em corpos glorificados. Nós vamos encontrar com um ser. E ele também virá glorificado, e um povo glorificado encontrará com ele nos ares. Então aí, no 115 ele diz, mas isso virá. Essa é a sua promessa para esta era. Estamos vivendo na era na qual a sua vinda ocorrerá. Ela tem de estar identificada nele. Qualquer mulher tem de estar identificada com seu marido, porque os dois são um. E a noiva de Cristo tem de estar identificada com ele, porque os dois são um. E ele é a palavra, não a denominação, a palavra. Nós devemos ser os filhos da luz, e a luz é a palavra. A luz é a palavra que se fez carne, e a luz é a palavra que se fez carne para esta era. Como conhecemos a luz, a não ser que venha da palavra? Muito bem, a palavra que se fez carne é a luz da era. Quando você veio, quer dizer, aí a luz vai brilhar no coração. Ainda no parágrafo 127, diz assim, da mesma mensagem, Festa das Trombetas. Caminhemos na luz, formosa luz, um passo de cada vez, Senhor, aproximando mais dele. Sim, filhos da luz, aceitem sua palavra, mantenham-se caminhando e observem mais ser revelado. Porque cada dia nós recebemos mais revelação. Desde que nós somos filhos e somos obedientes à palavra, Deus revela todo dia a palavra. Aí ele diz, observe mais ser revelado, não o deixe, não importa o que alguém diga. Fique ali mesmo com isto e apenas continue caminhando com isso. Observe isto, expor-se e revelar-se a si mesmo. A palavra é uma semente no tipo certo de solo, produzirá segundo a sua espécie. Quer dizer, se caiu num coração eleito, é claro que ela vai produzir. Ela vai dar 100%. No final, ela vai acertar o alvo. Porque caiu, em outras palavras, se a palavra é uma semente, cai no coração do eleito, é claro que aí vai dar tudo certinho lá na frente, né? Mas ainda aqui, na mensagem brecha, quero ler para os irmãos entender uma coisa aqui. Isso aqui é tão importante. E para a gente entender, o mensageiro dessa era, como a gente pode ler aqui em Apocalipse, capítulo 5, aqui, para a gente entender melhor, que diz assim, no verso 6, e olhei, capítulo 5, verso 6, e olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, esses 7 Espíritos de Deus, eles foram conhecidos no Velho Testamento, e foi conhecido de Apocalipse, capítulo 1, até Apocalipse, capítulo 5. Para frente, você não encontra mais. Por quê? Porque até Apocalipse 5, a igreja já é redimida.
sabe? Então, esses olhos, esses mensageiros, eles vieram dentro do Novo Testamento, que começou com Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley e William Branham. Eles eram os 7 olhos do Cordeiro. E esses 7 olhos do Cordeiro era para trazer uma mensagem de salvação para a esposa do Cordeiro. Essa esposa do Cordeiro, ela vem desde a primeira era, sabe? Quer dizer, desde que começou, quer dizer, por isso que é do Oriente ao Ocidente. A voz do Filho, a voz do Filho do Homem começou lá e termina aqui. E termina aqui. Por quê? Porque do Oriente ao Ocidente. Quer dizer, era a mesma vinda que começou lá, é a mesma vinda que está terminando aqui. E ela termina no Ocidente. Então aqui, uma coisa muito importante, falando sobre essa escritura que nós lemos, aí o profeta diz aqui, eu creio que é o verso 6 mesmo que ele vai ler aqui. Aqui, ele começa aqui, no parágrafo 27, ele diz, da mensagem brecha: agora você fala sobre indignidade? Nem mesmo digno de olhar para ele. Nenhum homem, em parte alguma, podia olhar aquele livro. Quer dizer, Apocalipse 5. Ninguém podia olhar, nem olhar para ele. E tomar o livro. Ninguém era digno. Deus mesmo, através de Jesus Cristo, foi o único. Não havia ninguém digno. Mas Deus se fez carne e habitou entre nós aqui. Porque não havia ninguém digno. Mas ele, por compaixão e misericórdia que ele teve de nós, então ele desceu do céu e foi o único digno. Aí ele continua falando. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro do que estava sentado no trono. Veja aqui uma revelação tão importante para nós. Esse mensageiro, ele sendo o último mensageiro, que também estava no período da redenção, ele estava também em Apocalipse 5. Mas como ele é o revelador de todas as coisas, ele convida a gente a ir lá para Apocalipse 10, porque ele era o único. E aí ele vai falar assim, agora, então, em outras palavras, assim, eu não vou explicar nada para vocês aqui não, mas vamos lá para Apocalipse 10. Em outras palavras, eu sou aquele que vai explicar tudo para vocês. Olha o que ele fala aqui. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Parágrafo 28. Faremos uma pausa ali por poucos momentos da leitura de Apocalipse 5, descendo para a inclusão do verso 7. Este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Está vendo aqui? Em outras palavras, o que está para ser revelado, só os 7 trovões declara. E somente o 7º anjo podia fazer isso. E é por isso que às vezes eu já preguei tanto, a gente tem que entender sobre esse 7º anjo. Esse 7º anjo, não existe o anjo forte, por exemplo, só existe um anjo forte. E esse anjo forte é Cristo. Esse anjo forte estava com William Branham, revelou William Branham desde 46. Ali, foi ele que revelou e disse, William Branham, você está liberado para pregar o Evangelho. Mas ele faz mais claro aqui, na hora de revelar os selos. Aqui, ele mesmo convida a gente, vamos lá para Apocalipse 10? Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Aí ele continua, e ele vai provar que esse anjo é Cristo, não William Branham. William Branham é o anjo de Apocalipse 10, 7. Mas esse anjo de Apocalipse 10, 7 mostra Cristo para nós. Aí ele continua dizendo aqui, este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Agora, se vocês estiverem anotando,
vamos passar para Apocalipse 10, porque é o único que podia fazer isso. E por que os outros mensageiros não fez? Porque os outros mensageiros não estavam escritos em Apocalipse 10, 7. Era esse anjo que estava, sabe? E ele é o revelador de todas as coisas. Agora, nós não podemos misturar tudo, já que ele revelou tudo, mas você não, tem algo que é revelado a nós para sair, e algo é revelado a nós para entender outras coisas. Mas o maior entendimento que nós temos que ter é a revelação do rapto, que é o mais importante para nós. Quer dizer, hoje nós temos revelação da eternidade, que o William Branham revelou, tudo mais, semente da serpente, tudo. Mas a maior revelação para nós é o rapto. É entender o que é a revelação do rapto. O rapto é uma revelação, sabe? Aí ele continua mais um pouquinho, ele diz, Apocalipse 10, agora se vocês estiverem anotando, vamos passar para Apocalipse 10 por um momento, assim vocês terão um entendimento antes de entrarmos nisso. Agora, isso é no tempo do final. Ouçam. E vi um anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste. Se você observar, esse é Cristo. Aquele anjo forte é Cristo, sabe? Mas veja quanto tempo que ele já estava andando. Desde 46, ele estava liberando o William Branham para pregar. Agora, como eu preguei um dia num lugar, e eles ficaram assim, fala, gente, não, olha, se você vê que o William Branham ali, Apocalipse 17, sabe? Como às vezes a gente fala assim, o rapto vai acontecer em Apocalipse, capítulo final de Apocalipse 3, o rapto acontece. Mas por que o William Branham? Está lá, ele é o revelador da palavra, sabe? Quando ele nasceu aqui, desde que ele nasceu aqui, ele já era o sétimo anjo para revelar a palavra. Mas quanto tempo que está escrito sobre o sétimo anjo? Tem 2000 anos. Mas é quem cumpriu a palavra? Quem cumpriu aquilo? Ele, quando nasceu aqui. Quando ele nasceu, ele era o sétimo anjo. Mas estava escrito dele, era uma profecia. E agora é um cumprimento da profecia. Sabe? É isso que nós temos que entender. E ele é o único que pode revelar a palavra para nós. Só porque às vezes nós lemos, e vi o anjo forte descer do céu. Mas quantas pregações que nós já fizemos mostrando que esse anjo já estava desde 46 andando aqui. Só que ele andava em carne humana, estava andando, até que ele manifestou para revelar os selos. Mas quem é que revelou os selos? Não é o mesmo, não é através de quem que revelou os selos? Não é no mesmo que ele estava andando em carne humana desde 46? Na mesma pessoa. Só que quando chega a hora de revelar os selos, a mesma pessoa toma essa posição de trazer a revelação dos selos, daquilo que já está escrito aqui na palavra. Aí ele continua mais um pouquinho aqui. Se você observar, esse é Cristo, veja, porque ele no Velho Testamento foi chamado do anjo do pacto, e ele está vindo diretamente para os judeus, agora, pois a igreja tem chegado ao fim. O rei, e o seu rosto era como o sol e seus pés como coluna de fogo. Vocês se lembram daquele anjo de Apocalipse capítulo 1? A mesma coisa, o anjo é um mensageiro, e ele é o mensageiro para Israel. Veio, a igreja tem sido arrebatada, ou veja, agora, ou preparando para ser arrebatada. Ele vem para a sua igreja, agora veio e tinha um livrinho aberto. Está vendo? Esse livrinho é o que nós estamos lendo aqui. Esse livrinho é todas essas mensagens aqui, ó. Agora já está aberto, e está lá, a gente lê que o livrinho estava aberto, mas nunca tinha sido aberto até que o sétimo anjo pudesse se revelar. E aqui está o livrinho aberto agora. Com toda certeza, esse é o livro aberto. A mensagem é o livro aberto. Por quê? Quem é que está revelando? Cristo através do sétimo anjo. Porque ele, em Apocalipse 1, como ele citou, ali, eu creio que foi uma das últimas mensagens que eu preguei, sobre Apocalipse capítulo 1 ali, a gente vê que ele vem e todo olho verá. Quer dizer, ele está indo diretamente para Israel, mas ele deu uma passada aqui, ainda, em outras palavras, vou dar uma passada lá nos gentios ainda, porque eu tenho um resto da minha noiva que ainda não ouviu a palavra. No sétimo selo, o profeta ainda explica que ele estava vindo do Ocidente para o Oriente. Então ele está indo para lá.
Mas como José, antes que José desse a conhecer os seus irmãos, ali no Egito, José encontrou uma esposa gentia, ele casou com uma esposa gentia. Então ele está indo para lá, Jesus está indo para lá. Mas antes que ele chega lá para encontrar com os judeus, ele casa com uma esposa gentia, leva ela para o palácio. É isso que nós temos que encontrar. Então essa mensagem está levando as pessoas a entender isso, que ele tem, antes que ele chega lá, ele tem que levar uma esposa para o palácio. E é o que nós temos que ter cuidado, porque isso está tão perto. Se quando ele revelou, no ano 63, ele estava mostrando essas coisas, estava tão perto, e agora? Quantos anos já passaram que essa mensagem está aqui, procurando os eleitos? Então, é muito mais tarde do que nós pensamos, sabe? Então aí ele continua, ele fala assim, e tinha um livrinho aberto, agora aqui ele está fechado e selado, quer dizer, lá, né? E aqui está aberto, ele tem sido aberto desde o tempo do selamento, e vamos entrar nisso nessa noite. O livro está aberto, o livrinho em sua mão, ele foi aberto, espere um minuto, deixe-me começar lendo aqui. E tinha em sua mão o livrinho aberto e pôs o seu pé direito sobre o... E aí clamou com grande voz, como quando brama o leão. Nós sabemos que ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o cordeiro, mas aqui ele é o leão. O veio? Está vendo? Quer dizer, cordeiro e leão, sabe? Então, quando ele está indo para Israel, é porque aí é que é o perigo. Porque se ele chegar lá, aí ele já é o leão da tribo de Judá. Porque quando ele chegar para os judeus, para pregar São Mateus 24, versos 29 a 30, como filho do homem, aí quando ele fizer isso, ele já é o leão, porque ele não pode chegar lá para os judeus até que ele encontre com a esposa. Ele só pode chegar para os judeus quando ele encontrar com a esposa dele lá. Então, é 2 acontecimentos no mesmo dia ou na mesma hora. Ele chega aos judeus e leva a sua esposa para o palácio. Então, o que eu estou mostrando sobre o Filho do Homem aqui, para a gente ter um entendimento melhor sobre esse assunto. Ainda outras mensagens aqui, daqui um pouquinho eu quero ler aqui nessas mais 3 mensagens aqui. Eu quero ler aqui ainda a mensagem prova de sua ressurreição, falando também do mesmo, um paralelo, é claro, ele mostrando que a Bíblia é um livro oriental, ela foi escrita lá no Oriente. E ele mostrando sobre Maria Madalena e os 2 discípulos de Emaús, aqui, ele está mostrando isso, e mostrando um período, ele fala até sobre um dia, ele diz, Maria Madalena encontrou com ele, depois da ressurreição, de manhãzinha, ele encontrou, provando que aquela manhãzinha era lá nos dias de Paulo. Por isso que ele está comparando com as eras. Então, Maria Madalena encontrou com ele de manhã. Os discípulos de Emaús encontrou com ele à tarde. Provando que... Aí ele diz, mas no meio, em outras mensagens, ele fala assim, mas durante o dia, ele nunca fez aquilo. Ele fez aquilo de manhã e fez aquilo de tarde. Provando que ele estava lá como filho do homem no início, e à tarde ele aparece aqui como filho do homem. Não durante o dia. Não durante o dia. Quer dizer, durante as eras ele não apareceu. Mas apareceu de manhã, no início dos 2000 anos, e no final dos 2000 anos ele aparece novamente aqui. Ele está aqui exatamente, por isso que ele compara, aqui, por exemplo, ele disse aqui, parágrafo 147, ele disse assim, essa Bíblia é um livro oriental, foi escrito nos costumes orientais, foi escrito na linguagem do Oriente, o sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente. O povo ocidental teve seu dia de visita na primeira ressurreição, e o sol tem vindo através da era
e a civilização começou no Oriente e indo para o Ocidente. Logo antes do sol se pôr aqui no horizonte ocidental, haverá luz novamente. O mesmo Senhor Jesus ressurreto virá no seu mesmo poder, e se ele fez conhecido a Maria Madalena e os outros no princípio, ele está se fazendo conhecido no poder de sua ressurreição na era final. Oh, onde estamos? Onde? No fim do tempo. Está vendo aqui? Então agora ele está mostrando o sinal de ressurreição. Então, por isso que William Branham, tudo o que acontecia na vida, o sobrenatural na vida de William Branham, é para provar que Jesus está ressurreto novamente aqui. E isso considerando ainda a primeira vinda. A primeira vinda, ainda, não a segunda vinda. Isso é tudo que eu estou lendo aqui é a respeito da primeira vinda. Nós estamos no final da primeira vinda. Essa mensagem está finalizando. E essa mensagem está precursando a segunda vinda. Ainda aqui, na era de Laodiceia, eu estou só revisando mesmo algumas coisas que às vezes a gente deixa de falar. No parágrafo 26, diz aqui, ó, o profeta ele leu uma escritura, e os seus discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhe: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17, 10, 11. Antes da vinda de nosso Senhor, está vendo aqui? Antes da vinda de nosso Senhor, quer dizer, a vinda que ele vem para buscar. Antes da vinda de nosso Senhor, Elias tem que regressar para efetuar uma obra de restauração na igreja. Isso é o que diz Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível do Senhor. Então, antes que ele venha, ele enviou Elias com uma mensagem para preparar, quer dizer, terminar a primeira vinda e preparar o povo para a sua segunda vinda. Então, ele disse aqui, não há dúvida que Elias tem que voltar antes da vinda de Jesus. Está vendo aqui? Elias tem que voltar. Esse Elias é a mensagem da hora. E esse Elias é o Senhor Jesus trabalhando como Filho do Homem. Está vendo? Então, a própria Bíblia diz que Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Fazendo, aquela mensagem fala, fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade, está falando que o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus está aqui e Jesus vem buscar o povo também. O Jesus que vem buscar o povo lá, ele vem num corpo glorificado. Ele vem como um homem, buscar um povo já pronto. Aqui ele está como ministério. O mesmo Jesus que está aqui é um ministério. Então, aí ele disse aqui, não há dúvida que Elias tem que vir antes da vinda, ele tem ele tem uma obra a realizar, e essa obra é a parte de Malaquias 4, 6, que diz, e converterá o coração dos filhos aos pais. Quer dizer, só um verso, aquele verso, né? Ainda aqui, só para mim terminar dessa mensagem, no parágrafo 32 da mesma mensagem à era de Laodiceia, diz assim, ainda que ele não venha a ser popular, ele será vindicado por Deus, quer dizer, o mensageiro, o sétimo anjo. Assim como Jesus autenticou a João, o Espírito Santo autenticou a Jesus, podemos esperar que este homem será primeiramente vindicado pelo Espírito, operando em sua vida em atos de poder que serão incontestáveis e jamais encontrados em qualquer outro lugar. E o próprio Jesus, retornando, o vindicará. Assim como autenticou a João. João testificou que Jesus estava vindo, e este homem também, como João, testificará que Jesus está vindo, e a própria volta de Jesus provará que este homem verdadeiramente era o precursor da segunda vinda. Esta é a evidência final que este é realmente o profeta de Malaquias 4 para o fim do período dos gentios. O próprio Jesus aparecendo, então será muito tarde para aqueles que o rejeitaram.
Está provando que a hora que aparecer lá não tem jeito mais. E ele aqui ainda tem jeito. Isso que a gente tem que entender. A primeira vinda é isso. Jesus está aqui. Isso é o final da primeira vinda. Jesus virá buscar um povo, mas quando ele vier, aqui, quando ele chegar lá do outro lado, então diz aqui, essa é a evidência final de que esse é realmente o profeta Malaquias 4 para o final do período dos gentios. O próprio Jesus aparecendo, então será muito tarde para aqueles que o rejeitaram. Provando que quando ele aparecer lá, não tem jeito mais. Mas enquanto está aqui, tem jeito. É isso que nós temos que entender. Ainda essa mensagem, eu quero ler aqui, na mensagem Abraão e sua semente depois dele, só para mostrar algo tão importante aqui também. E diz aqui, a partir do parágrafo 117, não terão apenas de voltar a ser homens e mulheres, mas terão de ser transformados. Isso para encontrar com ele nos atos, vocês vão notar agora. Para encontrar com ele nos atos. Deixa eu ler uma outra mensagem primeiro aqui, falando sobre o acontecimento final da primeira vinda. A mensagem, eis que está aqui que é mais do que Salomão, parágrafo 217, diz assim, o que mais vocês querem ver? Viu aqui? Aqui o que diz? O que mais vocês querem ver? Lembre-se, eu lhes digo no nome do Senhor, se vocês me consideram ser o seu servo, este é o último sinal que a igreja verá de acordo com a Escritura. Aquele foi a última coisa que Abraão viu feita antes que o filho prometido chegasse. E nós somos a fiel semente de Abraão. Você viu qual é o último sinal? Deus numa carne humana. Nós vamos ler ali na mensagem. O último sinal foi Deus em uma carne humana, até que o filho prometido aparecesse. Está vendo? Isso era Isaac. Antes que Isaac viesse, Deus apareceu numa carne humana e transformou Sara e Abraão. Antes que o filho prometido aparece lá, Jesus aparece, essa mensagem nos transformará para encontrar com ele nos ares. Então, aí ele continua aqui, quer dizer, o que mais vocês querem ver? Lembre-se, este é o último sinal. Quer dizer, Deus manifestado em uma carne humana, tá? Agora vamos ler essa aqui, depois mais uma mensagem de Jeová Jireh, para a gente terminar. 177 da mensagem, Abraão e sua semente depois dele. Não terão apenas de voltar a ser homens e mulheres jovens, mas terão que ser transformados, porque o corpo de Abraão e Sara tiveram de ser transformado, de maneira que eles pudessem receber o filho prometido. Jesus, quando vier buscar, ele vem buscar gente novo, ele vem buscar uma esposa nova. Não é como sempre a gente fala, não é essa carcaça velha, não. Isso aqui cairá por terra. Ele vem buscar um povo transformado, mudado, de 18 a 20 anos de idade. E quem faz isso é ele mesmo. O Jesus que está aqui transforma o povo. E o Jesus que vem buscar lá, vem buscar um povo transformado. Sabe? Então, aqui ele continua. Porque o corpo de Abraão e Sara tiveram que ser transformados de maneira que eles pudessem receber o filho prometido. Esse é Abraão. Seu corpo teve que ser transformado para receber o filho prometido, depois de ter sido justificado, santificado, cheio do Espírito Santo, chamado por eleição, manifestou Deus da glória no meio dele, e então seu corpo foi transformado para receber o filho prometido. Manifestou Deus no meio dele. Como? Deus andou numa carne humana. E aquilo era o cumprimento da promessa. Deus andando no corpo de William Branham é o cumprimento da promessa que nós vamos ser transformados. Falar mais claro já vou falar mais claro. Tá? Então disse aqui, bem, a igreja tem passado por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, dons manifestados. E agora o quê? O Espírito de Deus movendo-se na igreja, fazendo as mesmas obras que Jesus fez antes dele partir, como promessa.
E qual é a próxima coisa? A transformação. A próxima coisa que aconteceu com Abraão foi a transformação do corpo. Ele tinha que ter isto ou nunca receberia o filho. Se nós não receber a mensagem de transformação, nós nunca encontraremos com ele nos ares. E a próxima coisa que acontece com a igreja é o rapto. Nós teremos que ser transformados e levados aos ares para nos encontrar com ele. Não podemos nos encontrar com ele na terra, viu aqui? Nós já encontramos com ele na terra como palavra, está vendo? Jesus está aqui, ainda como filho do homem, nós encontramos com ele. Nós não podemos ver, porque os nossos olhos não podem ver, mas nós podemos sentir a sua presença. Mas quando ele vier na sua segunda vinda, nós o veremos como ele é. Então, vou continuar lendo. E a próxima coisa que acontece com a igreja é o rapto. Nós teremos que ser transformados e levados aos ares para nos encontrar com ele. Não podemos nos encontrar com ele na terra. Nós temos que ir aos ares para encontrar com ele. Nos ares. Para encontrar com ele. Ele é o filho por vir, o filho prometido. Amém. Nós temos procurado por ele agora por centenas de anos. Ele virá um dia, mas a próxima coisa para a igreja é ser transformada. Nós tivemos cada sinal: justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, posicionamento de filho, manifestação do Espírito. Agora o quê? Transformação dos corpos para o rapto. Oh, que coisa! Oh, que coisa! Como a igreja deveria estar levantando as suas mãos em glória, agradecendo a Deus que a qualquer minuto pode vir a mudança. Qualquer minuto pode vir a mudança. A Bíblia diz que seria universal. Jesus disse: haverá dois num moinho, moendo será tomado um e deixado o outro. Dois num campo será tomado um e deixado o outro. Dois na cama. Mostrou que seria ambos os lados da terra. Está vendo? Quer dizer, o rapto virá dessa maneira. Nossos corpos terão de ser transformados. Como podemos apenas voltar? Não podemos apenas voltar a ser jovens, homens e mulheres. Temos que ter um tipo diferente de corpo para que possamos ser levados às alturas para receber o Filho prometido. É isso que a igreja está esperando agora, a verdadeira igreja. Cada manifestação do que ele fez com Abraão, ele tem feito com sua semente depois dele, deixando apenas uma coisa fora, que é o rapto da igreja. Quer dizer, tudo está acontecendo aqui, mas deixando uma coisa, que é o verso 17. Agora nós vamos ler o verso 17. Deixando exatamente o verso 17 para acontecer na transformação dos corpos. A mensagem Jeová Jireh, aqui. Tem tanta coisa que a gente podia ler aqui nessa mensagem, Jeová Jireh. No 32 aqui, por exemplo, se os irmãos quiserem ler depois, Jeová Jireh 3, ele falando sobre observe sua trilha, a trilha de Abraão no tempo, a sua voz audível que ele ouviu e tudo mais. Mas aqui no 39 da Jeová Jireh 3, disse assim: agora nós vamos, eu quero ler, olhando aqui aonde eu anotei, eu quero ler esses parágrafos aqui, que é para finalizar a mensagem Jeová Jireh. Eu quero ler aqui nessa mensagem aqui, primeiro no 32, eu quero ler primeiro o 32, aqui, que diz assim, é o que eu ia ler mesmo. Observe sua trilha enquanto ele vem. Ele tipifica exatamente com a igreja. Tudo que Abraão fez, nós temos observado a igreja. Se nós tivéssemos uma semana ou duas para ficarmos aqui, eu poderia mostrar-lhes passo a passo a igreja tem feito a mesma trilha. O último sinal foi Deus, a palavra prometida, falando com ele em carne humana.
a última promessa antes do mundo gentílico ser destruído. Viu? Foi o que ele falou, olha, tem que avisar para vocês, esse foi o último sinal, não tem outro, né? O 39 diz aqui ainda, Jeová Jireh, 39, diz: agora nós vemos o último sinal de Deus para Abraão, literalmente foi Deus a palavra. Lembre-se, Deus a palavra prometida que lhes tinha sido prometida, por todo o tempo falou com ele em carne humana, um homem falou com ele, com Abraão. E hoje a palavra prometida falou conosco de novo, através de um homem, de novo. É a palavra prometida. 43 diz: você sabe o que fez? Ele os transformou novamente em um jovem, um homem jovem e uma mulher jovem. Eu posso provar isso. Ele os fez jovem, homem e mulher. Quando Deus manifestou em carne lá, eles voltaram a ser jovens. Agora ele disse aqui, no 45, para mim terminar. Você diz, bobagem, irmão Brano. Oh, sim, aquilo foi assim. Jovem, uma promessa maravilhosa e tipo para a semente real de Abraão, que imediatamente viria. Lembre-se, é uma promessa? Sim, nós seremos transformados. Eles foram transformados em um jovem e uma mulher jovem, mostrando exatamente o que é a igreja, o que viria a acontecer à semente real. Você diz, é aquilo uma promessa? 1 Tessalonicenses 4,17. A trombeta de Deus soará e nós seremos transformados em um momento, em um piscar de olhos, e seremos levados junto. Verso 17. Ainda só uma escritura que eu vou ler e nós vamos terminar, que está em 1 Coríntios, capítulo 15. Versos 51 e 52, falando da mesma trombeta. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Isso é o que está acontecendo agora. Alarido é a mensagem preparando as pessoas. Voz de arcanjo é o poder que já está na palavra. A trombeta é quando a voz soa e nós encontraremos com ele nos ares. 51 de 1 Coríntios 15. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém, amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que Deus nos enche dessa graça e que nós não venhamos viver só de esperança, mas de fé, sabendo que brevemente um povo sairá da terra. E nós, Senhor Deus, nós queremos, Pai, estar pronto para aquele momento. Meu Deus, não nos deixe ficar aqui nesse mundo, Senhor. Se o mundo já está tão ruim, meu Deus, e ficará pior e pior cada dia. Meu Deus, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nossas famílias. Tem misericórdia da família do Senhor que ainda está aqui na terra, Senhor. Misericórdia daqueles, Senhor Deus, que ainda não têm encontrado este caminho. E daqueles que encontraram, Senhor Deus, e já saíram, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia deles, Senhor Deus, para que eles possam retornar, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de cada família, Senhor. No mundo como nós estamos vivendo, Senhor, com tanto problema. Meu Deus, tanta doença, Pai. Meu Deus, mas aqui está, meu Deus, o medicamento, o remédio para a doença. É a Tua palavra, Senhor. É o sangue derramado na cruz do Calvário. Meu Deus, nós temos o medicamento certo, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Meu Deus, e ajuda os irmãos durante a semana, aqueles que não têm encontrado ainda emprego, Senhor. Abra a porta do emprego para os irmãos e aqueles que vão trabalhar, Senhor. Meu Deus, aqueles que viajam, Senhor. Meu Deus, ajuda, Senhor Deus, todos aqueles que saem para viajar, trabalhando. Meu Deus, em todos os lugares, Pai. Que a mão de misericórdia esteja estendida sobre todos eles, sobre todos nós, Pai. Ajuda os nossos lares, não deixa nada faltar, Senhor. Eu creio, Pai, como o Senhor tem sustentado os Teus filhos
Desde Gênesis, meu Deus, o Senhor tem sustentado a cada filho do Senhor, e eu creio que o Senhor continua nos sustentando. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.